E a gente estava saindo da regulamentação, né, dos planos de saúde, então tinha toda uma transição do modelo ainda. Sim. E como você acompanhou, né, esses últimos 15, 20 anos, hoje isso já está mais maduro no Brasil. Como que você enxerga hoje a parte da acreditação, a parte dos ambulatórios, a parte dos processos junto à saúde suplementar, saúde privada? Bastante mais avançado, inclusive o nosso entendimento de que isso é necessário, né? Os processos de acreditação são necessários, são relevantes, mas são insuficientes na construção de um setor de saúde, né? Da própria assistência dentro do setor de saúde. Mas sim, avançamos bastante. Eu acho que o mercado brasileiro ainda tem muito a avançar nesse aspecto. A gente está falando hoje de um volume de hospitais gigantesco, que nunca passou pela experiência de revisar seus processos internos e criticá-los para construir novas versões muito melhores. Tem conteúdo para isso? Tem muito conteúdo. Tem gente preparada e que apoia esse processo? Muita gente. Então, mas ainda tem um volume enorme de hospitais que não passou. Só para dar exemplo, em hospitais, a gente pode falar, na mesma perspectiva, operadoras de saúde. Sim. Quando a gente fala sobre unidades de diagnóstico, quando a gente fala, nós temos uma enormidade de serviços de saúde no Brasil que ainda carece. E hoje está sendo cobrado por isso, porque hoje, no momento atual do setor de saúde, vamos dizer que assim, que a gente conseguiu capilarizar muitas coisas, a gente conseguiu disseminar muitas coisas no sistema de saúde, inclusive a crise. A crise que parecia estar centrada em alguns players há um tempinho atrás, hoje está disseminada. Esta crise está forçando muita gente a buscar ganhos de eficiência, que é um dos pilares do valor, buscar ganhos de eficiência para a sobrevivência, né? Discutir, criticar e revisar seus processos internos pode ser uma boa estratégia para ganhar eficiência. Então, claro que depende muito mais do que isso. Nós estamos falando, de novo, coisas necessárias, relevantes, mas isoladamente insuficientes. Elas precisam ser adotadas em conjunto com muitas outras estratégias e para a gente ter os resultados devidos para um setor de saúde verdadeiramente sustentável, que a gente ainda não chegou lá. E já vamos entrar no valor, né? Você já deu uma passada por ele aí, porque quando a gente fala da saúde suplementar, a discussão a gente não tá insustentável, né? E é um cenário onde todo mundo reclama, o paciente reclama, o gestor da operadora, né, os acionistas, os provedores, né, médicos, hospitais, mas a gente continua praticando um modelo muito parecido do início desse século aqui, né? Então, um modelo muito voltado à atenção do sinistro, né? Um modelo muito voltado à parte curativa, né? E segundo, fazendo dinheiro ali na alta complexidade, né? No atendimento secundário, terciário, então os grandes hospitais. E você trouxe um tema que é essa questão da eficiência, a revisão de processos, e aí a gente vai entrar para o valor. Tem uma percepção minha, eu queria ouvir de você, se faz sentido. Eu acho que a gente também tem, porque o sistema brasileiro tem o saúde suplementar, né, os planos de saúde, e temos o SUS, que talvez traga uma questão muito própria do Brasil, né? Na minha percepção, o SUS ele tem até uma organização de gestão administrativa, de protocolos, de processos mais forte do que a saúde suplementar. Faz sentido isso? Existe um aprendizado ali, cruzado? Olha, eu vou dar um passo para trás nessa conversa, porque eu entendo que, independente da saúde ser suplementar ou ela ser a base que é o sistema público, por escolha nossa, como sociedade brasileira, Sim. Independente de uns dois, nós vemos hoje profissionais, porque ela é, na sua essência, um conjunto do que a gente já falou, processos, sistemas e pessoas. Mas ela é formada por profissionais que muitas vezes estão nos dois. Obviamente que não exclusivamente, mas muitas vezes estão nos dois. As lacunas que eu identifico num, eu identifico no outro. Em dimensões diferentes, em endereços diferentes, com características que mudam de endereço para endereço, mas a gente vê essas lacunas presentes dos dois lados. Existem aprendizados cruzados? Tem muitos aprendizados cruzados, aí eu chego no ponto do que você perguntou. Tem muita coisa que o privado pode aprender com o público. Dou um exemplo. Atenção primária.
Existe muita coisa que o público pode aprender com o privado. Dou um exemplo: celeridade de inovação, de implantação de inovação. Perfeito. E aí a gente tem vários outros exemplos, só para citar um. Mas existe uma possibilidade de aprendizado cruzado riquíssimo. Riquíssimo. Riquíssima. Essa possibilidade ela está posta. Ela não é algo que a gente tem que batalhar por ela. Mas daí a gente cai em limitações comuns. Quais são elas? Mas eu vou começar por uma que é destruidora de valor, que é a postura encilada dos profissionais, né? O que é essa postura em silos? Ela é uma postura onde eu me coloco como setor público ou eu me coloco como setor privado e não consigo enxergar no valor da competição colaborativa. E não que o setor público e o privado tenham competição entre eles, não tem. Mas o que existe aqui é uma possibilidade de, dentro do próprio setor privado, ter uma competição entre os entes de forma colaborativa, sempre contando com o público, o que não existe. E vice-versa. O público conseguindo entregar o que precisa entregar, sempre contando com a colaboração do privado, o que não existe. Então, essa é uma das características que eu enxergo como lacuna de desenvolvimento comum a ambos. Mas tem várias outras. Mesmo o setor privado sendo mais célere na implantação de inovações e tecnologias, até muitas vezes porque tem mais recursos, mas outras vezes também porque tem uma cobrança diferente. O modelo de negócio é diferente, tomada a cobrança de decisão é diferente, totalmente diferente. Mas a lacuna de implantação tecnológica, e eu não estou falando de tecnologia dura, estou falando de tecnologia leve, em ambos é enorme, é gigantesca. Está melhor numa do que no outro, mas digamos assim que, né, em o ruim falando é pior. Nós estamos ambos, dos dois lados, hoje carecendo muito de investir em inovação leve. O que seria uma inovação leve? Ela está muito mais relacionada à forma como a gente entende o negócio, mais do que a estrutura, instrumentos e ferramentas que viabilizam essas formas. Então, eu não estou falando de um investimento em ressonâncias magnéticas ou aparelhos para isso. Eu estou falando de um investimento na forma, por exemplo, de ter uma conversa digital a miúde contínua com todos os entes, principalmente com os pacientes, mas também com os médicos, também com os hospitais, mas com todos, para garantir que a informação circule e a gente não tenha, por exemplo, todos os desperdícios por redundância desnecessária de serviços. E aí, gostou desse episódio? Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e indique para os seus amigos, familiares, colegas, para que a gente possa cada vez mais aumentar essa corrente do bem e gerar o match da saúde para todos. Um abraço.